Professora, que falar, né, depois de tudo isso? Bom, você despejou aí uma história, né? Uma história de conhecimento de Campinas, uma pincelada do potencial que nós temos de falar de história de Campinas. Fez um paralelo aí com o que aconteceu no Canadá. Conheço pessoalmente o Quebec, já fui várias vezes lá. E assim, a gente se sente um nada quando a gente vai para um lugar como aquele e compara com a estrutura que nós temos, né? Não que a gente não tenha a mesma história, nós temos, mas não temos a estrutura para mostrar e integrar a população com essa história toda e com essa riqueza. Como você bem disse, falta para a gente um instrumento para a gente ter isso no longo prazo, né? Independente do trabalho que a secretária Alexandre esteja fazendo, todo o esforço que ela empenha, ela dura mais alguns anos e depois entra um outro que não vai seguir uma linha e que também não conversa com a cidade como um todo, né? Como você mesmo disse, uma secretaria não fala com a outra. Nós temos muitas prefeituras dentro de uma prefeitura só, onde elas não se comunicam e, o que é pior, não tem um plano de estado, né? O estado que a gente fala é plano de cidade, no seu sentido maior, ou seja, não existe nenhum prefeito com essa visão de estadista que tenha coragem de implantar esse instrumento ou essa estrutura dentro da prefeitura ou fora dela que seja, como Curitiba é um dos maiores exemplos que a gente tem, onde essa estrutura existe e não é só os urbanistas que vão falar sobre a cidade e ditar o norte para ela, mas todas, incluindo a cultura, têm um papel fundamental, né? Então, todas as áreas, cultura, planejamento, saúde, assistência, enfim, todas elas têm a sua importância, né? Nós vivemos numa sociedade hiper complexa, que muda de uma velocidade espantosa e com toda a globalização que existe no mundo, nós temos o desafio de preservar essas bases, essas raízes que estão se perdendo cada vez mais. E aí, por sermos um país subdesenvolvido e economicamente instável, a gente precariza muito mais ainda essa estrutura que nós não temos, né? Então, essa questão da valorização passa por uma educação que vem das bases. Infelizmente, somente uma parcela da população é detentora desse conhecimento, dessa história. A maioria passa à margem de tudo isso, como você bem colocou, mas que vai, apesar de não ter esse conhecimento dela, ela tem a sua cultura própria que desenvolve com a sua vivência, seja nas favelas, seja nas periferias, seja de onde elas trouxeram para imigrar para a nossa cidade, enfim. A Frente Parlamentar ela foi criada com esse desafio de ser o embrião para provocar novamente esse debate que já foi colocado aqui durante... Você colocou aqui 2003 e já aconteceu muitas épocas em diferentes governos. O Toninho, que foi nosso querido arquiteto, prefeito, que tentou empreender essa ideia, fisicamente falando, estruturalmente falando, não conseguiu, porque sabemos o motivo. Então aqui cabe a gente, enquanto frente parlamentar, que pode durar não só os 2 anos de mandato que nós temos, mas ela pode continuar, seja se eu estiver aqui no próximo mandato ou não, na mão de qualquer outro vereador. Então ela é um instrumento perene que pode, diferentemente das comissões da casa que duram apenas 6 meses para tratar de um tema específico, a frente ela tem essa característica de ser perene. Então ela pode ter uma continuidade e a gente espera que o futuro prefeito dessa cidade compre essa ideia e a gente crie essa estrutura para valorizar todos os braços importantes para a cidade, sendo que a cultura tem papel fundamental nisso, né? Para a gente resgatar essa autoestima e a gente aprender com os bons exemplos do mundo, como o Quebec e outros, que a gente tem uma população, um povo que realmente valoriza a sua cultura e explora essa cultura economicamente, e ela é um papel importantíssimo no desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade, do nosso país. Agradeço muito, tenho certeza que tinha muito mais para falar, né? Mas é muito complicado, esse tal de tempo aí está cada vez mais curto, né? Eu quero agradecer muito a presença de todos que estiveram aqui, porque a gente sabe a dificuldade de estar aqui no meio de uma semana, né?
Até no WhatsApp é difícil, né, da gente encontrar as pessoas. No próprio iPhone é difícil, quanto mais fisicamente, né? Então esse é o grande desafio nosso hoje. O tempo hoje, como diz o americano que você não gosta de falar, o time is money, né? É uma realidade, infelizmente. Então, muito obrigado. Obrigado ao cerimonial da casa que nos auxiliou. E seguimos aí, quem ainda não faz parte dos grupos da Frente Parlamentar, se inscrevam. Temos um canal no YouTube e a gente vai continuando. Temos grupos temáticos. A gente pode abrir, viu, Regina? Você pode abrir um subgrupo lá da Frente Parlamentar para falar de cultura, para falar dessas suas ideias, convidar mais pessoas e a gente difundir. Tá bom? Qual é a duração da Frente Parlamentar? A Frente tem mais 2 anos, que cabe, como eu fui o proponente dela, mais 2 anos para terminar o meu mandato. Não sei o que vai acontecer comigo, mas independente de eu ser reeleito ou não, alguém o outro próximo mandato pode continuar com a Frente Parlamentar. Então e ela então tem essa característica. Sim, então com isso eu já falo para aqueles que estão aqui presentes, se nós podíamos pensar num grupo, num subgrupo da Frente Parlamentar para começar a discutir essas coisas, né? Vamos, olha, quem estiver, a Olguinha está lá, e quem estiver interessado, eu tenho meu e-mail, reg3mar, o numeral 3, mar de Márcia, reg, REG 3, mar de Márcia, @gmail.com. Quem estiver interessado, vamos fazer um subgrupo e vamos começar a trabalhar isso aí, ok? Vamos juntar mais gente, tá bem? Obrigada. E como lá atrás já disseram para você, a Câmara é do povo e a Frente Parlamentar é de vocês, é sua, e usem e abusem. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Regina. Querido, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E antes de encerrar, então, a transmissão da reunião da Frente Parlamentar, eu converso com o presidente da Frente, o vereador Paulo Gaspar, que já está aqui do meu lado, para fazer um resumo de tudo que foi falado esta tarde, né, vereador? Eu queria que o senhor fizesse um balanço aí bem positivo. Professora Regina, antropóloga, tem um conhecimento vasto aí sobre como você integra a cultura com o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Ela tem uma vivência grande dentro de Campinas, ela faz parte do CONDEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, e a Frente Parlamentar tem essa função de escutar várias frentes, várias ideias diferentes e juntar todas elas no sentido de trazer o desenvolvimento para Campinas. E na questão da legislação urbana também é um tema que vem de encontro com aquela nossa ideia de ter um escritório de planejamento para Campinas, onde esse escritório ele integra todas as áreas, no caso de hoje a cultura como um papel principal para ser uma mola propulsora do desenvolvimento socioeconômico da cidade. Então hoje a cultura está totalmente esquecida, não só em Campinas como no Brasil, né? A gente tem prioridades que são mais emergenciais do que a cultura e ela acaba ficando de escanteio, né? Então a gente veio resgatar essa importância da gente de resgatar essa cultura e por enquanto tá na promessa, né? E o papel da frente é fazer a provocação desse debate para começar a pensar nisso e criar essa estrutura. Vereador, lembrar que a população está convidada a participar de todo esse debate, né? Com certeza, quem não puder fisicamente estar aqui, a gente tem um canal no YouTube da Frente Parlamentar e temos os grupos do WhatsApp onde a gente pode interagir. Então, fica o convite para todo mundo participar. Vereador, muito obrigada, viu, por falar com a gente ao final dessa reunião. Eu que agradeço. Até a próxima.